Amen. Apologies that it didn't have, I just realized, subtitles in Portuguese. Peço desculpa, acabei de perceber que não tinha legendas em português, But I think you got the gist. mas creio que apanharam o sentido do vídeo. And inspired me as I listened to it before the meeting. E inspirou-me a mim enquanto eu estava a ouvir antes da reunião. I hope it inspired you as well. E espero que tenha inspirado a vocês também. An adventure together. Uma aventura juntos. Today I want to talk about prayer, Hoje eu quero falar sobre oração, but I want to talk about it in the context of friendship. mas quero falar sobre oração num contexto de amizade. It's good for me to be back in the Algarve with Para- All Nations, Para mim é muito bom estar aqui de volta ao Algarve, aqui em All Nations, mainly because I'm in a room with friends. principalmente porque eu estou numa sala com muitos amigos. And when you're with good friends, there's something, it does you good. E quando nós estamos entre bons amigos, há algo que nos faz bem. You come away encouraged, don't you? Saímos encorajados. Can you think of a good friend, maybe your best friend, someone you really love spending time with? Consegues lembrar-te de um bom amigo, talvez o teu melhor amigo, alguém com quem tu desfrutes passar tempo juntos? One of my best friends is Luís Filipe, you know him? Um dos meus melhores amigos é o Luís Filipe, alguns de vocês conhecem. He moved in the summer with his family to Italy. Ele foi para a Itália no verão. We have many adventures together over the years. Já passámos muitas aventuras juntos ao longo dos anos. Lots of talks, lots of laughter, Muitas conversas, muitas risadas, lots of stories. muitas histórias. He was actually with us again over Christmas. Ele esteve connosco outra vez durante o Natal. And when we're together, things are just so easy. E quando estamos juntos, as coisas são tão fáceis. It's like nothing has really changed. É como se nada tivesse mudado. Do you know the feeling? Vocês sabem You esse can be sometimes sentimento? be for a long time away from your friends, and then when you're together, it's like just that connection is still there. Às vezes podemos estar muito tempo longe dos nossos amigos, mas quando nos juntamos há aquela conexão, há aquela ligação. And it's often those times when you realize how much you miss them. E é muitas vezes nessas alturas que até nos apercebemos quanto eles nos faziam falta. Yeah? Sim? This weekend is about friendship. Este fim de semana tem a ver com amizade. It's about all nations joining the family of churches, commission and juntos. Tem a ver com All Nations a juntar-se à família juntos e commission. It's a celebration of many years of walking together. É uma celebração de muitos anos a caminharmos juntos. Lots of stories, lots of memories that we've already created. Muitas histórias, muitas memórias que já foram criadas. And we at least are really looking forward to the future together. E nós estamos muito entusiasmados para o futuro As we juntos, continue to walk closely. enquanto continuamos a caminhar bem perto. And today's message, the theme for the conference and my theme for this morning E então, para hoje de manhã, o tema da conferência, o tema para a minha pregação desta manhã, is restoring our faith in prayer. é restaurar a nossa fé na oração. And in particular, my task E em particular a minha tarefa is to try and answer the question, why pray if God is in control? é tentar responder à pergunta: por que orar se Deus é soberano? Se Deus está em controle? And I was praying E eu estava a orar, as I was preparing, how do I tie this in with all nations joining? estava a orar como é que eu vou conseguir ligar isso e também estar a falar sobre All Nations está-se a juntar a Commission. So I thought I'd start firstly by acknowledging that God is sovereign. Então pensei, vou começar por primeiro reconhecer que Deus Who é believes soberano. that? Quem é que acredita nisso? Amen? Amém? If there's one thing in my prayer life in recent weeks or months Se há algo na minha vida de oração nestas últimas semanas e meses, that I have been so thankful to God for, da qual eu tenho estado tão grato, is that I know in the depth of my heart that He is sovereign over all things. é que eu sei e conheço no mais profundo do meu coração que Deus é soberano sobre todas as coisas. Yeah, the world is going through crazy times. O mundo está a ir por momentos muito estranhos, Praise God, He is sovereign. mas graças a Deus Ele é soberano. Jesus, of course, knew that God was sovereign. E Jesus, claro, Ele sabia que Deus era soberano He's always our example. e Ele é sempre o nosso exemplo. And I'm always amazed at just how calm and how a non-anxious presence He was. E fico sempre espantado como Ele é tão calmo e sem ansiedade. A presença dele não transmitia nenhuma ansiedade. Do you think that sometimes He went through
real danger and stress. Vocês pensam isso algumas vezes? Ele passou por muito perigo e por muitas situações de muito stress, Never panicked. mas ele nunca entrou em pânico. Like when he was asleep in the boat in a massive storm. Por exemplo, quando ele estava a dormir ali naquele barco no meio de uma grande tempestade. His disciples were in a panic. We're Os, going to die. os seus discípulos estavam em pânico, nós vamos morrer. And he's asleep. Mas Jesus está ali a dormir. And he wakes up and he says, "Why are you afraid? E ele acorda e diz, porquê é que vocês estão com medo? Why have you so little faith?" Porquê é que vocês têm tão pouca fé? Why wasn't Jesus afraid? Porquê é que Jesus não estava com medo ali? He knew the Father was sovereign. Ele sabia que o Pai era soberano. He knew that he knew where he was heading. Ele sabia para onde estava a caminhar. He knew that whatever the devil threw at him, it would be useless Ele sabia que qualquer ataque que o inimigo podia lançar-lhe ia ser inútil. in stopping him from heading towards the cross. Ia ser inútil a tentar-lhe parar a sua caminhada para a cruz. He knew that all things are under his control and they work together for the good of those who trust in him. Ele sabia que todas as coisas estavam sob o seu controle e funcionam todas para o bem daqueles que confiam nele. Amen? Amém? And yet, he prayed an awful lot. Mas, no entanto, mesmo assim, ele orou muito. And the disciples, those closest to him, were like, this is one of the things that they saw. E os seus discípulos, aqueles que caminharam mais perto com ele, isto foi uma daquelas coisas que eles repararam, And que they could viram. see that there was something very special about prayer. They wanted to know how to do it. E eles viram que havia algo muito especial sobre a oração e eles queriam saber como o fazer. Why pray if God is sovereign? Por que orar se Deus é soberano? Often we ask that question. I don't know if you've already asked that question. Muitas vezes fazemos essa questão, não sei se vocês já fizeram essa questão, If God already knows what's going to happen, se Deus já sabe o que vai acontecer and we know that He is good, e nós sabemos que Ele é bom, we know that whatever He decides, that's going to be good for us. nós sabemos que qualquer decisão que Ele tome, nós sabemos que vai ser boa para It's actually nós, going to be the best thing for us. até vai ser a melhor coisa para nós. So why bother praying? Então por que é necessário orar? We can just relax and leave it to Him. Podemos simplesmente relaxar e deixar que Ele faça. But Jesus prayed. Mas Jesus orou, He prayed an awful lot. e orou muito. So maybe there's something we're missing if we're asking that question. Por isso talvez nos esteja a faltar alguma coisa se estamos a fazer essa pergunta. The question starts with a why. A pergunta começa com um porquê. So it's really about the motivation of our heart in Ou prayer. seja, na realidade é uma questão de motivação do nosso coração. And I think part of the problem in asking the question E eu penso que às vezes o problema de fazermos essa questão is maybe actually thinking a little bit deeper about how we look at prayer, what we think prayer actually is. é talvez olharmos de uma forma um bocado mais profunda sobre a nossa perspectiva sobre oração e o que nós achamos que oração é. How would you define prayer? Como é que tu irias definir oração? What comes to mind? What kind of words? O que é que vem à mente? Quais são as palavras que surgem na vossa mente? Many people find prayer difficult. Muitas pessoas consideram que oração é difícil. I'm one of them. Certainly for many years I found it difficult. Eu sou uma dessas pessoas, ou pelo menos durante muitos anos senti isso. I run out of words very quickly. Ficava sem palavras muito rapidamente. I get distracted with other things around me. Ficava distraído com outras coisas que estavam a acontecer à nossa If volta. it's very early in the morning, I'd fall asleep. Se fosse muito cedo de manhã, acabava por às vezes adormecer. Does anyone else feel like Já that alguém já sometimes passou when por you isso, pray? ou sente isso. But for many of us, and I think for me for a long time, prayer was actually how I defined it. I probably would reduce it to petitions. Mas para muitos de nós, e sei que pelo menos para mim durante bastante tempo, iríamos se calhar definir oração como petições. So it's a vehicle God has given us to communicate with Him, É um veículo que Deus nos deu para comunicar com Ele, to bring our requests to Him. para trazer os nossos pedidos a Ele. But I think we often think about it primarily as being coming to God and asking Him for things. Mas creio que muitas vezes nós primariamente pensamos isto é uma forma de nós podermos vir a Ele e pedir coisas. Even when we're confessing sin, we're asking Him to help us with it. Mesmo quando estamos a confessar pecado, nós estamos a pedir a Ele para nos ajudar com isso. But
I think Jesus saw prayer in a different light. Mas eu creio que Jesus olhou para a oração de outra forma, com So outra luz. I want you to turn to John 15, Então eu quero que vocês virem para João 15, very famous passage. uma passagem muito famosa. Jesus at the very end of his life here on earth, Jesus mesmo nos últimos momentos da sua vida aqui na Terra, his final words to his disciples. as suas últimas palavras aos seus discípulos. He brings this encouragement, and I think it tells us a lot about prayer. Ele traz este encorajamento e eu creio que nos revela muito sobre oração. So I'm going to read it quickly. You can follow it in Portuguese if you like. Então eu vou ler agora muito rapidamente em inglês, mas se quiserem seguir em português vai estar aqui atrás. And it says this: I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. And the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone laid down his life for his friends. You are my friends, if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. For all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he will give it to you. These things I commanded you, so that you will love one another. You've seen the word. You've probably picked it out. Vocês viram a palavra e se calhar já a retiraram. You are my friends. Vocês são meus amigos. Now, I don't know about you, but those words, that reality is absolutely astonishing. Eu não sei quanto a vocês, mas essa verdade, essas palavras são realmente espetaculares, extraordinárias. It's mind-blowing. É de fazer explodir a nossa mente. That we can be friends with God. De que nós podemos ser amigos de Deus. That Jesus looks at us and calls us friends. Que Jesus olha para nós e nos chama de amigos. And it gives us a real insight to how Jesus saw the relationship he now wanted with his disciples. E dá-nos vislumbre daquilo que Jesus queria agora para o seu relacionamento com os seus discípulos. Yeah, friendship speaks of relationship. Amizade fala sobre relacionamento. When you think of friendship, what do you think about? Quando pensas em amizade, o que é que tu pensas? You think of trust, Pensas em confiança, enjoying, spending time together. de desfrutar de tempo juntos. It speaks of kind of mutual goodwill towards each other. Fala de boa vontade mútua um para com o outro. You want the best for your friend. Queres o melhor para o teu amigo. You know they want the best for you. Tu sabes que eles querem o melhor para ti. It's investing in each other's lives. É investir na vida uns dos outros. And what Jesus is describing in this chapter E o que Jesus está a descrever neste capítulo is this deep and intimate, life-giving, joy-filling, love overflowing relationship. é este relacionamento que traz vida, que nos enche de alegria e de um amor que transborda. We have been invited by Jesus into
a friendship with him. Nós fomos convidados por Jesus para uma amizade com Ele. And that is incredible. E isso é incrível. Prayer is a conversation between friends, Oração é uma conversa entre amigos not servants. e não servos. Prayer is a conversation between friends, not servants. Oração é uma conversa entre amigos e não servos. That's the first thing we need to grasp. Essa é a primeira coisa que nós temos que conseguir agarrar. And actually, it's the only thing in some ways, E de certa forma é a única coisa que temos que because agarrar. it will revolutionize your prayer life. Porque vai revolucionar a nossa vida de oração. You are no longer servants. Já não somos servos. So to have a flourishing, joy-filled, dynamic prayer life, Então, para termos uma vida de oração dinâmica, the cheia de first alegria, thing you and I need to a understand primeira coisa que eu e tu precisamos de entender is grace. é graça. We are saved by grace, Somos salvos pela graça, not through works, but by faith. não pelas obras, mas pela graça. If we don't understand our relationship with God Se nós não conseguimos entender o nosso relacionamento com Deus in this kind of way, desta forma, our communication with Him through prayer a nossa comunicação com Ele através da oração is going to be closer to a conversation between a boss and an employee. vai ser mais perto de uma conversa entre um patrão e o seu funcionário. Now, you may have a great boss. Tu talvez até tenhas um bom patrão. You may be very friendly with your boss. Talvez até sejas amigo do teu patrão. But the relationship with your boss will always be conditioned. Mas o teu relacionamento com o teu patrão vai ter sempre ali algum tipo de condicionamento. Your boss will expect you to do certain things, O teu patrão vai esperar que tu faças certas coisas and you know that if you do them, you will receive a reward for it. e sabes se tu cumprires com o que ele está a pedir vais ser recompensado And it may work very well for a season even. e talvez vai funcionar muito bem durante uns tempos. But you know and he knows Mas tu sabes e ele sabe that if you step out of line, que se tu saíres da linha, if you don't fulfill all that he's asked you to do, se tu não estiveres a cumprir com todos os requisitos que ele está a pedir-te, he can sack you at any time. ele pode te despedir a qualquer momento. And you also know E tu também sabes that if he doesn't keep his end of the bargain, que se ele não cumprir a sua parte no if he negócio, changes the rules halfway through, se ele mudar as regras ali a meio, doesn't give you what you expect, what you agreed, não te dá aquilo que tu estás à espera ou que tu acordaste, then you can walk away. tu sabes que tu podes simplesmente sair e ir embora. That's the relationship between a boss and a servant. Esse é um relacionamento entre um patrão e o servo, ou o empregado. And often we bring that kind of mindset to our prayer life. E muitas vezes nós trazemos essa forma de pensar para dentro da nossa vida de oração. Is that true? Isso é verdade? We may think even, many people I think have given up on prayer Muitas pessoas até já deixaram de orar, because their prayers haven't been answered. porque as suas orações não foram respondidas. And they think, well, I did all the right things. E elas pensam, mas eu fiz tudo, eu cumpri as coisas todas, I prayed and I fasted. eu orei, eu jejuei, I believed you, eu acreditei em ti, and yet you didn't answer that prayer. e mesmo assim tu não respondeste à minha oração. You didn't keep your side of the bargain. Tu não cumpriste a tua parte do nosso negócio. I'm going to give up. Eu vou desistir. Or others may, and this is maybe even more common, E outros, e talvez de uma forma mais comum, you know that you haven't been a particularly good servant. tu sabes que tu não tens sido um bom servo, You know that you haven't really kept all of the things that you should have done. sabes que não tens cumprido com todas as coisas que tu devias estar a cumprir, So you're like, I don't even want to go to the boss. então estás a sentir, eu nem sequer quero me aproximar I do don't feel patrão, like I can eu nem sinto que posso, because I haven't been a faithful servant. porque eu não tenho sido um servo fiel. That is the wrong way to look at prayer. Essa é a forma errada de olhar para a oração. And that's why Jesus starts by reassuring his disciples, E é por isso que Jesus começa por reafirmar aos seus discípulos: you didn't choose me, vocês não me escolheram, I chose you. eu é que vos escolhi. It's not because of what you've done, Não é por aquilo que tu tens feito, it's because of my grace and love for you.
mas sim por causa da minha graça e do meu amor por vocês. And I chose you to be my friends. E eu vos escolhi para serem meus amigos. No longer servants, you are friends. Já não são mais servos, vocês são amigos. And communication with a friend is very different to communication with a boss. E Do you agree? comunicação com um amigo é Yeah. bem diferente da comunicação que temos com o patrão. Concordam? And one of the key things is that friendship and communication between friends is two-way. Uma coisa chave da nossa comunicação com os nossos amigos é que é uma conversa que vai pelos dois sentidos. Do you know people that kind of when you're with them, they just don't stop talking. Conhecem pessoas que vocês às vezes estão com elas e elas simplesmente não se calam? Sometimes we have a few friends like that. Às vezes temos alguns amigos assim. Those kind of friendships are draining. Esse tipo de amizade são aquelas amizades It's que all- simplesmente nos esgotam. It's all one-way traffic. Porque é só comunicação de um único sentido. That's not what Jesus is talking about. Não é isso que Jesus estava aqui a falar. This is a two-way communication kind of relationship. Ele está a falar aqui de um relacionamento, de uma comunicação que vai em ambos os sentidos. So prayer actually is as much about listening Por isso, oração tem tanto a ver com ouvir, as it is about asking and speaking. como também tem a ver com falar e pedir. It's about taking an interest in each other's lives, Tem a ver com termos interesse na vida um do outro, finding affinity in things together, encontrar afinidade em coisas, building trust over time. ganhar confiança ao longo do tempo. It's about honesty and transparency. Tem a ver com honestidade e transparência. A good friend is someone you can be yourself Um with. bom amigo é alguém que tu podes ser tu mesmo. You don't have to pretend to be someone you're not. Não precisas de fingir e tentar ser alguém que não You és. feel secure and loved. Tu sentes-te seguro e amado. You can relax. Podes relaxar. Now, thinking of prayer in this way for us, Por isso, pensando em oração desta forma para nós, I think is particularly difficult because of the society and the worldview that we've grown up in. é particularmente difícil por causa da sociedade e da forma de ver o mundo que nós vivemos. Which is very individualistic and me-centric. Que é um mundo muito individualista e muito centrado no eu. We're in the center of the world and everything. you know. Nós estamos no centro do mundo e tudo roda à nossa volta. For Jesus, when he spoke this to his disciples, they would have had a different kind of worldview and different framework. Mas para Jesus, quando Jesus ensinou isto aos seus discípulos, eles estariam a viver numa cultura e numa sociedade muito diferente. For instance, prayer for them, the Jewish framework for prayer was very different. Por isso, por exemplo, a oração para eles ou a forma como os judeus oravam seria muito diferente. They would have kind of prayed, for instance, through the Psalms regularly, daily probably. Eles iriam, por exemplo, estar a orar pelos salmos regularmente, talvez até todos os dias. And the Psalms is still the best place to go if you want to learn how to pray. E os salmos continua a ser o melhor sítio para aprenderes a como orar. That's how Jesus learned how to pray, Foi assim que Jesus aprendeu a orar and his disciples. e os seus discípulos. So prayer for Jesus was deeply rooted in Scripture. Por isso, oração para Jesus estaria muito aprofundado nas Escrituras. Prayer was actually about answering God Oração tinha a ver com responder a Deus with words that God had already given them com palavras que Deus já os tinha dado to pray. para orar. So they're not praying to find God. Ou seja, eles não estão a orar para tentar encontrar a Deus. It's not kind of mystical in that kind of way, Não super é assim spiritual. místico ou super espiritual. They're not praying in order to try and have revelation of God. Não estão a orar para tentar ter revelação de Deus. They're looking at Scripture Eles estão a olhar para as Escrituras and seeing how God has chosen to reveal himself, e estão a ver como Deus escolheu se revelar and then responding to that revelation e depois a responder essa revelação with prayer. com oração. If you pray like this, you never run out of words. Se oras desta forma, tu nunca vais ficar sem palavras. As you're praying,
like this through the Psalms, for instance, E enquanto estás a orar desta forma, por exemplo, através dos Salmos, what you'll see will start happening is that you start aligning yourself with His Word and with His will and with His overarching story. o que vais ver é que vais começar a alinhar a tua vida com as suas escrituras, com a sua vontade e com a sua grande história. You'll be learning about God's faithfulness. Vais estar a aprender sobre a fidelidade de Deus. What starts happening, it's like what happens with the vine. E o que começa a acontecer é o que acontece ali na videira. That sap that is life-giving Aquela seiva que traz vida, that comes from the vine to the branches. que vem da videira para os seus ramos. It starts entering your heart. Começa a entrar no teu coração. It starts flowing through your veins. Começa a entrar nas tuas It veias. starts bringing life, Começa a trazer vida. and it transforms your life. E transforma a tua vida. So you're now praying in a very different way. O que te faz orar de uma forma bem diferente. So prayer isn't primarily about our needs and bringing them to God. Então a oração não tem a ver primariamente com as nossas necessidades e trazer as nossas necessidades a Deus. So when we ask the question, why pray? Então quando nós fazemos aquela pergunta, porquê orar? Why pray if God is in control? Porquê orar se Deus está em controle? I think Jesus would actually want us to flip that question. Eu creio que Jesus gostaria que nós virássemos essa questão ao contrário. God is in control. Deus está em controle. How do I know that? Como é que eu sei isso? The scripture tells me that A Escritura me diz isso. repeatedly as I hear from God. Repetidamente, enquanto eu ouço de Deus. Scripture tells me that He is in control. A Escritura diz-me que Ele está em controle. Therefore, I'm going to pray. E, portanto, eu vou orar. Therefore, I get to pray. E, portanto, eu posso orar. Therefore, I have this opportunity of this friendship and communication with the God who is in control. Portanto, eu tenho a possibilidade deste relacionamento, desta amizade com Deus que está em controle. We get to be friends with Jesus. Podemos ser amigos de Jesus. We get to communicate with Him. Podemos comunicar com Ele. So I think for Jesus, prayer is actually what He's describing here as abiding in the vine. Portanto, para Jesus, eu creio que a oração tem a ver com o que Ele está aqui a ensinar sobre permanecer na videira. It's hearing God speak É ouvir Deus falar and responding with our words, e responder com as nossas palavras responding with obedience. e responder com obediência. And as I said, God speaks through His word primarily. E como eu disse, Deus fala primariamente através da sua palavra. I don't think you can really separate Bible study and meditation from prayer. Eu não creio que podes realmente separar estudo da Bíblia, meditação da Bíblia e oração. They shouldn't be two different categories, two different things in our minds. Não deveriam de ser duas categorias na nossa vida. If you abide in me Se tu permaneceres em mim and my words abide in you, e as minhas palavras permanecerem em vocês, he's talking about himself. Ele está a falar sobre ele próprio. And he's describing himself as his own words. E está-se a descrever a ele próprio com as suas palavras. It makes perfect sense. E faz todo sentido. Jesus is the word of God. Jesus é a palavra de Deus. And we are challenged to eat from this word. E somos desafiados a comer desta We palavra. are challenged to get our nourishing from this word. Somos desafiados a apanhar todos os nossos nutrientes And desta because palavra. Jesus is the best friend ever, E porque Jesus é o melhor amigo de sempre, He chose full transparency with e us. Ele escolheu ser totalmente transparente para nós. Full honesty. Totalmente honesto. There's no hidden agenda. Não há nenhuma agenda escondida. No longer do I call you servants, Não chamo-vos mais servos. for the servant does not know what his master is doing. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. I have called you friends, Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos. for all that I have heard from my Father I have made known to you. Porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Full transparency. Total transparência. All his wisdom, Toda a sua sabedoria. all his commands. Todos os seus mandamentos. Jesus' perfect example. O seu exemplo perfeito. His Holy Spirit that he sent to help us. O seu Espírito Santo que Ele enviou para nos ajudar. Sent the Holy Spirit to help lead us to the truth.
enviou o Espírito Santo para nos ajudar a guiar-nos para a verdade. So when we hear God Então, through His Word, quando ouvimos Deus através da sua palavra, we then, by the Holy Spirit, led to the truth, pelo Espírito Santo que nos leva à verdade, we respond in prayer. nós respondemos em oração. Prayer is very dynamic. Oração é muito dinâmico, It's two-way. é de dois sentidos. It's not just one-way traffic from us to God. Não é só trânsito de apenas um sentido, de nós para Getting Deus. frustrated because we think He's not listening. E é onde ficamos frustrados porque sentimos que Deus não está a nos ouvir. It is powerful. Oração é poderoso. If you abide in me and my words abide in you, Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, ask whatever you wish, Pedirão- and it will be done for you. pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Wow. Uau! Now, we often remember this verse and even maybe quote it, Muitas vezes nós lembramos deste versículo e muitas vezes até citamos este versículo. but what are the main things we're thinking of when we think of ask whatever you wish? Mas and it uma will das be done for coisas you? que mais estamos a pensar quando estamos a pensar pedirão o que quiserem, Are we thinking about, I don't know, the next promotion at work? estamos a pensar na próxima promoção no trabalho, por exemplo. Are we thinking of our personal needs? Estamos a pedir os nossos pedidos pessoais? Or have we let the Word of God Ou será que já deixamos a palavra de shape Deus us in such a way moldar-nos de tal forma that when we come to Him and ask, que quando nós vimos a Ele para pedir, we're so in line with His Word and His wisdom and His, estamos tão alinhados com a sua palavra e com a sua sabedoria that of course God is going to answer you. que de certeza que Deus vai te responder. So in practical terms, for instance, I don't know if you do this in your study, your prayer time, Então, de forma prática, eu não sei se vocês fazem isso quando vocês estão a estudar e quando vocês estão a orar. do you aim to let the Word of God shape your prayer? Vocês têm como alvo deixar que a palavra de Deus vos guie a vossa oração. If we were going to use this text that I read this morning, we all know quite well. Se nós fôssemos a usar, por exemplo, este texto que estamos a estudar esta manhã, que nós todos conhecemos bastante bem, After reading it, how would you respond in prayer? após ler essa leitura, como é que tu irias responder em oração? What would you ask for? O que é que seriam as coisas que estarias a pedir? I think you should start with thanking God for His friendship. Eu acho que iríamos começar e deveríamos começar agradecendo a Deus pela sua amizade, Thank you, God, for your grace. pela sua graça. Thank you, God, that you chose me. Obrigado, Deus, porque tu me escolheste, You grafted me into your vine, into your vine. tu me colocaste na tua videira. It's just incredible that I can be a friend. É tão incrível eu poder ser teu amigo. But then when it comes to asking, Mas depois quando chega a parte de pedirmos, would you pray, Father, please prune me? irias orar, Deus, por favor, que me possas podar. Please help me to align my heart with yours. Deus, ajuda-me a alinhar o meu coração com o teu. If there's anything getting in the way of this life-giving sap, Se há algo cut aqui it off. que está a impedir que esta seiva venha até mim, Deus, por favor, corta fora. I'm praying this because you say you'll do that to your friends. Eu estou a orar isto, Deus, porque tu dizes que vais fazer isso aos teus amigos. Please do it to me Então, por favor, faz isto comigo. because I want to walk with you and bear much fruit for your glory. Porque eu quero caminhar contigo e eu quero dar muito fruto para a tua glória. Ask for this and it will be done for you. Peçam para isto e isto vai-vos acontecer. Father, help me obey your commands. Deus, ajuda-me a obedecer aos teus mandamentos. Your perfect will that you've revealed in your word. A tua perfeita vontade que tu revelaste através da tua palavra. Help me love my brothers. Deus, ajuda-me a amar os meus irmãos. Help me love my brothers and sisters in all nations. Deus, ajuda-me a amar os meus irmãos e irmãs em all nations. Please show me practical ways that I can do that this week. Deus, por favor, mostra-me formas práticas que eu possa fazer isso esta semana. How can I be like you and lay down my life
Como é que my eu, friends. como é que eu posso ser como tu e dar a minha vida pelos meus amigos? I know I can't do this in my own strength, Jesus. Deus, Jesus, eu sei que não posso fazer isto nas minhas próprias forças. Please help me. Por favor, ajuda-me. Ask for this in my name, Peçam isto no meu nome and He will give it to you. e Ele vos dará. These are powerful prayers. Estas são Do you orações poderosas, concordam? These kind of prayers transform your life. Este tipo de orações transformam a nossa vida. These kind of prayers deepen your friendship with Jesus. Este tipo de orações fazem com que a nossa amizade aprofunde. They will transform your community. Vão transformar a nossa They comunidade, will transform this church. vão transformar esta igreja They will bring glory to God. e vão trazer glória a Deus. And we are all invited to pray like this. E somos todos convidados a orarmos desta forma. I tell you, when you develop this kind of prayer life, E digo-vos, quando conseguem desenvolver este tipo de vida de oração, you won't actually want to miss another church prayer meeting. vocês não vão querer perder mais nenhuma reunião de oração. Because it's not about you. Porque não tem a ver contigo, It's not about fulfilling one of your needs. não tem a ver com preencher uma das tuas necessidades, It's about responding to God. tem a ver com responder a Deus. It's not something you have to do as a servant. Não é uma coisa que tu tens que fazer porque és um servo, It's something you get to do as a friend. mas é uma coisa que tu podes fazer porque és um amigo. And you get to do it with other friends. E podes fazer isso com outros amigos. Can you see the difference? Conseguimos ver a diferença. And your joy E a tua alegria will be complete. será completa. That my joy may be in you and that your joy may be full. Para que a minha alegria esteja com vocês e que a minha alegria seja completa. Amen. I read this morning, as a A alegria side de vocês note, seja completa. Proverbs 3 is such an encouragement. Li esta manhã em Provérbios 3 um encorajamento tão grande It shaped my prayer life this morning. que moldou a minha vida de oração esta manhã. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. Isn't that amazing? Não é fantástico? This life, the sap of the vine entering our hearts, shaping us, shaping our prayer life. Esta vida que vem pela seiva da videira, que entra no nosso coração, que penetra e que molda a nossa vida. One final thing, Uma última coisa, when we think about prayer, quando nós pensamos sobre a oração abiding in and remaining in the vine, e sobre permanecer na videira communicating with God in this kind of way as a friend, e em comunicar com Deus desta forma como amigos, one thing that will always happen uma das coisas que vai sempre acontecer is that this life overflows. é que esta vida transborda, It starts bubbling up. começa a borbulhar por dentro, It expands ela expande and it bursts out. e explode para fora. It's the fruit that's been described. É o fruto que está aqui a ser descrito. Now, you heard from Vino, Então vocês ouviram do vinho, and in the video, aqui, agora no vídeo. one of the things that has been on our hearts as the Juntos team and something that God has laid on our heart for Portugal Uma das coisas que tem estado no nosso coração, no coração da equipa dos Juntos, a equipa Portugal, is the sense that God is bringing a season of multiplication. é um sentido que Deus está a fazer algo que vai multiplicar. The harvest is ready and it's col- plentiful. A colheita está pronta. The workers are few. Os trabalhadores são poucos. Pray to the Lord of the harvest to send more workers. Orem ao Senhor da colheita para trazer mais trabalhadores. Now, all nations joining us this morning, Então, All Nations a juntar-se a nós esta manhã, we feel it's an answer to that prayer.
nós sentimos que é uma resposta de oração às nossas orações. Friends coming together, Amigos a se juntarem, this life that God has poured out, overflowing, esta vida que Deus tem estado a derramar e que está a transbordar, with the view, with the desire, with the vision to Com- see com a vista, com o desejo, com a visão de ver much fruit. muito fruto. Amen? Amém? Amen? Amém? Are you believing that, all nations? Estamos a crer nisso, All Nations? We obviously love you and want you as friends, Claro que nós vos amamos e vos queremos como amigos, but we're friends on a mission mas somos amigos em missão, because that's what God does. porque é isso que Deus faz. His life overflows. A sua vida transborda. And we're caught up now in this mission together. E agora somos apanhados nesta missão juntos. I'd actually just finish. I want to finish by praying, but maybe someone can call the kids workers in. Mas gostaria de acabar e That's vamos okay. acabar em oração. Talvez alguém possa chamar as crianças também. Mum, maybe you can share that word now, if that's okay. Temos uma palavra que vai ser partilhada. It's just while we were praying before the meeting started, Quando estávamos a orar, ali na reunião de oração, antes da reunião começar, God brought this verse to me. Deus trouxe este versículo a mim. In the same way, the gospel is bearing fruit and growing throughout the whole world, just as it has been doing among you since the day you heard it and truly understood God's grace. Colossians 1:6. Colossenses 1:6, que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. And I just felt that God wanted to break something, a smallness, a feeling of defeat almost that the enemy wants to bring. We're small, we're not going to grow. E simplesmente senti que Deus queria quebrar algo, talvez um sentimento mais de pequenez, que talvez aquele sentir somos pequenos, nós não vamos crescer. But it's the gospel is bearing fruit and growing throughout the world. Mas o Evangelho está a frutificar, está a crescer, está a dar fruto por todo o mundo. It's God who does that. E é Deus que faz isso. And it's God who wants to do that. E é Deus que quer fazer So isso. believe for it. Por isso vamos acreditar para isso. Amen. Amém. Can we stand? Talvez possamos ficar de pé. It's great to have the kids in with us. É bom também ter as crianças aqui conosco. They're very much a part of all of this. Eles são muito parte